Eu nunca imaginei que um único momento, apenas algumas palavras duras jogadas contra mim num aeroporto lotado, pudesse reabrir feridas que eu achava cicatrizadas há décadas. Aos 68 anos, a gente espera que a vida fique mais quieta, que as arestas se suavizem. Mas naquela tarde, quando o eco da voz da minha nora cortou o terminal inteiro, algo dentro de mim acordou, algo que eu não sentia há anos. Se você ficar comigo até o final, vai entender por que o surto dela não me quebrou, porque, na verdade, ele me empurrou a fazer algo que ela nunca esperou, e porque o olhar no rosto dela ainda me traz uma paz estranha e profunda no coração. Antes de começar, quero dizer uma coisa a todos que estão me ouvindo agora. A vida não é fácil, principalmente quando a gente envelhece e as pessoas começam a achar que a gente não sente mais, não pensa mais, não importa mais. Se você já se sentiu invisível, desvalorizado ou empurrado para o canto, então essa história também é sua. E se quiser ouvir mais histórias como a minha, eu ficaria muito agradecida se você se inscrevesse. Que os seus dias sejam suaves, quentes e cheios de pessoas que te valorizem, porque todo coração merece isso, não importa a idade. Meu nome é Elizabeth Keller e eu tenho 68 anos. Nasci nos vales silenciosos da Suíça, cresci acreditando em bondade, respeito e na força da família. Passei a maior parte da vida entregando esses valores às pessoas ao meu redor, especialmente ao meu filho, Daniel. Ele era o meu orgulho, meu menino gentil que segurava a minha mão ao atravessar a ponte da vila, prometendo que sempre cuidaria de mim quando eu ficasse velha. Eu acreditava nele. Mães sempre acreditam nos filhos, não é mesmo? Mas a vida muda. As pessoas mudam. Ou talvez elas apenas mostrem quem sempre foram de verdade. Tudo começou no dia em que o Daniel me ligou dizendo que ele e a esposa, Sofia, iam viajar a trabalho e precisavam que eu ajudasse com algumas coisas enquanto estivessem fora. Ele não perguntou se eu estava livre. Apenas avisou, como quem dá uma ordem para a empregada. Mesmo assim, eu o amava o suficiente para dizer sim sem hesitar. Afinal, pensei, seria bom vê-los antes da viagem. Acordei cedo no dia seguinte, arrumei uma malinha e fui para o aeroporto de Zurique encontrá-los. O ar estava gelado, daquele que morde a ponta do nariz, mas enche os pulmões de vida. Eu me lembro de segurar bem firme o cachecol enquanto caminhava para a entrada. Minhas pernas doíam da longa viagem de bonde, mas o coração estava quente só de saber que veria meu filho. O aeroporto fervia de viajantes arrastando malas e se despedindo apressados. Vi o Daniel primeiro. Ele estava perto dos balcões de check-in, alto, bonito, com cara de cansado, mas ainda com aquele calor conhecido nos olhos. Ao lado dele estava Sofia, minha nora, batendo o pé impaciente, o rosto já torcido de irritação antes mesmo de eu chegar perto. Bom dia, eu disse, forçando um sorriso gentil. O Daniel sorriu de volta. Oi, mãe. Mas a Sofia nem sorriu. Mal olhou para mim. Os braços cruzados, as unhas batendo na manga como se a minha simples presença já fosse um estorvo. Tentei ignorar e abri um pouco os braços, esperando ao menos um abraço rápido do meu filho. Em vez disso, ele se afastou para ajeitar uma mala. Aquele pequeno gesto foi como uma agulha cravando no meu peito. Mesmo assim, continuei sorrindo. Espero não estar atrasada. A cabeça da Sofia virou para mim como se eu tivesse xingado ela. A voz saiu alta, cortante, gelada, alta o suficiente para duas mulheres ali perto virarem o rosto. A senhora não devia estar aqui. A gente combinou de se encontrar lá dentro depois do check-in. Por que a senhora sempre complica tudo? As palavras me acertaram como um tapa. Não pelo volume, mas pelo ódio escondido dentro delas. O aeroporto pareceu congelar ao meu redor. O barulho das malas rodando, os anúncios, as conversas, tudo sumiu por um instante. Eu fiquei parada, o coração batendo mais devagar, como se não soubesse se ia se partir ou continuar. O Daniel não me defendeu. Não disse uma palavra. Apenas esfregou a testa, fingindo que não tinha ouvido o desrespeito na voz dela. Senti as pernas tremerem um pouco. Aos 68 anos, o corpo trai mais que as emoções. Mas eu me endireitei,
levantei o queixo e forcei a voz a ficar firme. Eu vim mais cedo porque não queria que vocês esperassem, falei baixinho. A Sofia revirou os olhos. Pois é, vira um peso quando aparece na hora errada. Da próxima vez escute direito. Um peso. Aquela palavra ficou no meu peito como uma pedra. Engoli em seco, tentando segurar o ardor que subia nos olhos. Não queria que eles me vissem machucada. Não ali. Não na frente de estranhos que poderiam ver a minha humilhação. Mas lá dentro das costelas, um fogo começou a crescer quieto, mas firme. Eu passei a vida inteira sendo gentil, paciente, perdoando tudo. Sacrifiquei a juventude, o sono, os sonhos pela família. E era assim que me viam. Como alguém que podiam falar de cima, empurrar para o lado, envergonhar. Naquele instante algo dentro de mim rachou. Não de um jeito que me fizesse querer chorar, mas de um jeito que me fizesse querer ficar mais alta, falar mais alto e recuperar algo que eu tinha perdido há muito tempo, a minha dignidade. Dei um passo para trás, olhei para Sofia, não com raiva, mas com uma calma que até me surpreendeu. Já que eu sou um peso tão grande, falei baixinho, não vou mais segurar vocês. O Daniel ficou confuso. Mãe, espera. Mas eu não deixei ele terminar. Enfiei a mão na bolsa, tirei a pasta com as reservas do hotel, as chaves da casa e todas as responsabilidades que tinham jogado em cima de mim. Segurei a pasta nas mãos por um instante. Depois passei por eles, caminhei até a lixeira mais próxima. Devagar, com vontade, rasguei os papéis ao meio e joguei lá dentro. Eu senti o choque da Sofia sem nem precisar olhar. Quando finalmente me virei para eles de novo, a boca dela estava aberta, congelada, como se tivesse visto uma pessoa que não reconhecia. E talvez ela tivesse mesmo. Porque naquele momento eu já não era mais a Elizabeth que ela podia pisar. Eu era a mulher que eu costumava ser, forte, orgulhosa, sem medo. Mas o que aconteceu depois, aquilo foi só o começo. E nenhum dos dois imaginava até onde eu iria para recuperar o meu lugar, o meu respeito e a minha paz. Eu sei o que você deve estar pensando. Que tipo de mulher de 68 anos rasga documentos de viagem no meio de um aeroporto e vai embora sem olhar para trás? Mas aquele momento não foi só raiva, foi um despertar. E se você já passou anos calada só para manter a paz, você sabe exatamente como é quando o silêncio finalmente se quebra. Fica comigo, porque o que aconteceu depois que eu saí daquele aeroporto mudou tudo, não só para mim, mas pro Daniel e pra Sofia também. Quando me afastei deles, minhas mãos tremiam, não de arrependimento, mas de uma liberdade estranha. Eu ainda ouvia o som do papel rasgando dentro da minha cabeça, como se fossem correntes se partindo uma a uma. Não olhei para trás nenhuma vez, embora sentisse o Daniel tentando entender o que eu tinha acabado de fazer. Senti o olhar da Sofia queimando nas minhas costas como aço gelado. Mas eu continuei andando, cada passo mais firme que o anterior. Lá fora do terminal, o vento estava mais frio, varrendo o asfalto e batendo no meu rosto. Parei por um instante, deixando o ar encher meus pulmões. Pela primeira vez em anos, eu me sentia viva. Não fraca, não invisível. Viva. Peguei o celular para chamar um táxi quando ele vibrou na minha mão. Era o Daniel. Fiquei olhando para a tela por vários segundos antes de atender. Mãe, onde você tá? A voz dele estava apressada, preocupada, e estranhamente mais suave do que minutos antes. Vou para casa, respondi calma. Vocês dois peguem o voo de vocês. Mãe, você não pode simplesmente ir embora assim. A gente precisava daqueles documentos. Não, eu disse baixinho. Vocês precisavam de mim. E me trataram como se eu não valesse nada. Fez-se um silêncio longo, daquele que aperta o peito e faz você duvidar se vai acabar. Aí ele falou algo que eu não esperava. Desculpa. Não foi alto. Não foi com convicção. Mas foi de verdade. Quase como o menino que ele costumava ser. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz da Sofia ao fundo, afiada, irritada, e claramente sem um pingo de arrependimento. Desliga.
Ela tá tentando te manipular. Vamos embora. Manipular. A palavra me fez dar uma risada baixa. Se ela soubesse quantas noites eu passei acordada rezando pela felicidade deles, pelo casamento deles continuar forte, pela paz do Daniel. Manipulação? Não. Só uma mãe que finalmente se recusou a ser pisoteada. Depois a gente conversa, Daniel, falei, e desliguei. A viagem de táxi para casa foi silenciosa. Fiquei na janela vendo as estradas se transformarem em linhas prateadas borradas. Mas minha cabeça não estava quieta. Estava barulhenta. Viva. Rebobinando anos de lembranças, vezes em que engoli ofensas para evitar briga, vezes em que a Sofia falou comigo como se eu fosse um móvel velho e fora de moda, vezes em que o Daniel ficou calado porque era mais fácil para ele. Quando cheguei em casa, o sol da tarde já tinha se escondido atrás das montanhas. Sombras se esticavam pela minha sala pequena, tocando os móveis de madeira que o Daniel construiu com aquelas mãozinhas quando era criança. Fiz um chá de hortelã, sentei na minha poltrona favorita e me permiti respirar. Mas a paz não durou muito. Em menos de uma hora, alguém bateu na porta. Forte. Impaciente. Eu já sabia quem era antes mesmo de abrir. A Sofia estava lá, o rosto vermelho de raiva, a mala ao lado. O Daniel atrás dela, parecendo exausto, os ombros tensos como se tivesse envelhecido 10 anos naquela última hora. O que você fez foi inaceitável, ela disparou antes que eu pudesse dizer oi. Perdemos o voo por sua causa. Eu não levantei a voz. Nem pisquei. Você falou comigo como se eu fosse lixo. Isso sim foi inaceitável. O Daniel deu um passo à frente. Mãe, por favor, vamos todos nos acalmar. Mas a Sofia não tinha terminado. Você nos passou vergonha. Em público. Sabe como você pareceu infantil rasgando aqueles papéis? Eu me encostei no batente da porta, me sentindo surpreendentemente firme. E você sabe como foi cruel gritar com uma velha que não fez nada de errado? Os lábios dela se apertaram. Ela não estava acostumada comigo respondendo. Esperava brandura, silêncio, perdão. Não força. Olha, continuou, jogando o cabelo para trás, a gente precisa que você fique com a casa enquanto remarcamos o voo. Você disse que ia ajudar. Pronto. Lá estava. Não era preocupação. Não era pedido de desculpas. Era necessidade. Eu disse que ia ajudar, respondi suavemente, quando achava que eu importava para vocês. Hoje vocês me mostraram que não. O Daniel fechou os olhos como se o peso daquelas palavras tivesse caído direto nos ombros dele. A Sofia deu uma risada de deboche. Então quer dizer que você vai simplesmente nos abandonar? Não, eu disse. Vocês me abandonaram muito antes de hoje. A Sofia deu um passo mais perto, a voz mais baixa, mais cortante que nunca. Elizabeth, não temos tempo para os seus joguinhos emocionais. Senti algo frio se instalar no meu peito. E eu não tenho mais tempo para desrespeito. Ela abriu a boca de novo, mas eu levantei a mão. Pega sua mala. Vai para casa. Resolvam seus planos sozinhos. Eu terminei. O Daniel ergueu a cabeça. Mãe, por favor. Não faz isso. Eu olhei para ele demorado, pro filho que um dia jurou que sempre me protegeria, mas que agora ficava calado ao lado de uma mulher que me destruía a cada oportunidade. Daniel, sussurrei, quando você tinha 10 anos, você me disse que eu era a mulher mais forte que você conhecia. Mas hoje eu percebi que você estava errado. Ele franziu a testa, confuso. Eu sou mais forte do que essa mulher espera. Mais forte do que o silêncio em que eu vivi. E mais forte do que a dor de ver meu próprio filho escolher comodidade ao invés de respeito. Os olhos dele se encheram de culpa, culpa pesada, verdadeira. A confiança da Sofia vacilou pela primeira vez. Uma rachadura, pequena, mas visível. Antes que qualquer um dos dois pudesse responder, eu fechei a porta devagar.
Encostei a cabeça na madeira, sem chorar, sem tremer, só respirando. Porque eu sabia de uma coisa naquele momento, uma coisa importante: essa história não tinha acabado. Nem de longe. E os próximos passos que eu daria iam abalar a vida dos dois de um jeito que eles nunca imaginaram. Pela primeira vez em anos, eu estava escolhendo a mim mesma. E as consequências dessa escolha só estavam começando. Quando a porta se fechou com um clique, fiquei ali parada por um tempo, a palma da mão encostada levemente na madeira, sentindo o eco de tudo que não foi dito. Não chorei. Aos 68 anos, as lágrimas já não vêm tão fácil quanto antes. A vida nos ensina a segurá-las, a deixar a dor se acomodar quietinha entre as costelas. Mas naquela noite, depois que Daniel e Sofia saíram em silêncio atônito, algo dentro de mim se sentiu estranhamente em paz, como se uma tempestade tivesse passado e deixado um céu limpo. A casa estava silenciosa. Preparei outra xícara de chá de hortelã e me sentei perto da janela, olhando a rua lá fora. Uma neve suave começava a cair, cobrindo o chão com um brilho branco bem delicado. O mundo parecia calmo, quase perdoador. Fiquei pensando muito em tudo o que tinha acontecido, nos anos que eu dei, no amor que eu derramei, e no silêncio que eu aceitei. E ali, sentada, entendi uma coisa importante: às vezes a gente precisa perder a aprovação dos outros para encontrar o próprio valor de novo. Na manhã seguinte, a luz entrou pelas cortinas como ouro quente. Coloquei meu suéter de lã, prendi o cabelo grisalho num coque arrumadinho e decidi dar uma caminhada até o lago ali perto. O caminho estava quieto, ladeado de pinheiros cobertos de geada. Cada passo fazia um croc suave sob minhas botas. Era bom respirar ar aberto, sentir o coração bater não de dor, mas de possibilidade. Quando cheguei ao lago, encontrei um banco e me sentei. A água estava tão parada que parecia vidro. Apertei o casaco ao redor do corpo e fechei os olhos por um instante. Me perguntei se Daniel tinha conseguido dormir. Se Sofia tinha tentado convencê-lo de que eu estava errada. Mas nada disso importava mais. Eu tinha me escolhido pela primeira vez em décadas, e essa escolha trazia um calorzinho só dela. Justo quando eu começava a relaxar, meu celular vibrou. Por um segundo pensei em ignorar. Mas algo me fez olhar a tela. Era o Daniel. Meus dedos hesitaram antes de atender. Mãe? A voz dele estava diferente, baixa, pesada, quase tremendo. Sim, Daniel. Estou aqui. Fez-se uma longa pausa, daquelas que param o coração por um instante. Posso ir aí? Ele perguntou. Eu preciso conversar com a senhora. Respirei fundo, devagar. Vem pro lago, eu disse baixinho. Estou aqui. Em menos de meia hora, vi ele se aproximando, ombros curvados, mãos enfiadas fundo nos bolsos do casaco. Parecia mais velho do que ontem, cansado, perdido. Sentou-se ao meu lado, mas não muito perto. Por um tempo, ficamos os dois olhando o lago sem falar nada. O silêncio entre nós não era pesado. Era honesto. Mãe, ele acabou dizendo, eu não dormi essa noite. Imaginei, respondi com carinho. Fiquei repassando tudo na cabeça. O aeroporto. O jeito que a Sofia falou com a senhora. O jeito que eu não disse nada. Ele esfregava as mãos, nervoso. A senhora não merecia aquilo. Essas palavras flutuaram no ar gelado como uma confissão frágil. Eu sei que o que ela fez foi errado, continuou, a voz falhando um pouquinho. Mas eu não impedi. Fiquei lá parado feito um covarde. E quando a senhora rasgou aqueles papéis, eu percebi que passei anos te tratando como garantida. Uma única lágrima escorreu pela bochecha dele, tremendo antes de cair. Eu não fui enxugar. Ele precisava sentir. Me desculpa, mãe, sussurrou. Não só por ontem. Por tudo. Meu coração apertou. Eu tinha esperado anos, décadas, por esse tipo de verdade dele. Mas eu também sabia que pedido de desculpa só vale quando vem junto com mudança. Obrigada por falar isso, eu disse suavemente.
Mas, Daniel, você precisa entender uma coisa. Eu não quero fazer parte da sua vida só quando for conveniente. Não quero que você me defenda só dentro da sua cabeça. Eu quero respeito nos momentos reais. Não depois que o estrago já tá feito. Ele fez que sim com a cabeça, devagar, olhos brilhando. Eu sei. E eu quero fazer melhor. Quero mesmo. E a Sofia? Perguntei, cuidando pra voz não tremer. Ela quer fazer melhor? Ele respirou fundo. Ontem à noite a gente brigou. Ela disse que a senhora foi dramática, que estragou nossos planos só pra provar um ponto. Mas quando eu falei o quanto ela tinha te machucado, ela menosprezou meus sentimentos também. Senti uma tristeza fria se instalar no peito. Eu não sei mais o que tô fazendo nesse casamento, ele admitiu, voz tremendo. Parece que eu tô me perdendo tentando manter a paz. Coloquei a mão suavemente sobre a dele. Daniel, você não precisa escolher entre nós duas. Mas precisa escolher entre respeito e desrespeito. E essa escolha vai moldar o seu futuro. Ele engoliu em seco. Preciso de um tempo para pensar. Fiz que sim. Pode pensar o tempo que precisar. Por um longo momento ficamos ali quietos enquanto o vento ondulava a água. Eu senti a distância entre nós derretendo aos poucos, dando lugar a algo mais macio, algo verdadeiro. Mãe, ele falou de repente, posso ficar uns dias na sua casa? Tô precisando de espaço. Meu peito deu um pulo. Não porque eu precisava dele por perto, mas porque ele finalmente tinha me escolhido em vez da conveniência. Claro, sussurrei. Você é sempre bem-vindo. Naquela mesma tarde ele voltou para a casa dele, arrumou uma mala pequena e veio para cá. A porta que tinha pesado tanto na noite anterior agora se abriu com calor quando ele entrou. Passamos a noite conversando de verdade, pela primeira vez em anos. Ele me contou das tensões do casamento, de como se sentia invisível, de como sentia falta da simplicidade da infância. E eu escutei, não como mãe que quer consertar tudo, mas como mulher que entende muito bem de dor. Os dias foram passando devagar. A Sofia ligou várias vezes, mas ele não atendeu. Ele precisava de tempo. Ela precisava refletir. E eu precisava de fechamento. No quinto dia, Daniel estava na minha cozinha, caneca de café na mão. Falei com a Sofia ontem à noite, disse. Ela quer conversar. Disse que vai pedir desculpas. Quer salvar o casamento. E você, o que quer? Perguntei. Ele soltou o ar longamente. Quer um casamento baseado em respeito. Se ela realmente quiser mudar, vou dar uma chance. Mas uma coisa vai ser diferente de agora em diante. O quê? Perguntei. Ele me olhou com um jeitinho suave, mas firme. Ninguém mais vai te desrespeitar. Nunca mais. Nem na minha frente. Nem nunca. Senti lágrimas arderem nos olhos, dessa vez não de dor, mas de orgulho. Meu menino gentil finalmente tinha virado o homem que eu sempre sonhei que ele fosse. Semanas depois, Sofia veio me visitar. O rosto dela não estava bravo dessa vez. Estava humilde. Ela pediu desculpas, não com desculpinhas esfarrapadas, não com palavras pela metade, mas com sinceridade. E porque eu já tinha me curado, eu perdoei. Não por ela. Por mim. Minha casa voltou a ser quente. Meu coração encontrou paz. E o Daniel, ele nunca mais deixou passar em silêncio nenhum momento em que eu precisei da voz dele. Enquanto termino de contar minha história, sentada aqui com o sol do fim de tarde entrando pela janela, eu percebo uma coisa: às vezes a gente precisa se perder para lembrar quem realmente é. Às vezes um único momento no aeroporto pode desfazer anos de dor calada e costurá-los de novo em força. E às vezes escolher a si mesma é o único jeito de ensinar os outros a te escolherem também. Se minha história tocou seu coração, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse. Que seus dias sejam cheios de respeito, carinho e pessoas que vejam o seu valor, sempre.